Olá a todos! Nessa videoaula, nós vamos resolver duas questões da UBMAP do ano de 2005, nível 3, primeira fase. Então, a primeira questão que nós vamos trabalhar é a seguinte: a capacidade do tanque de gasolina do carro de João é de 50 litros. As figuras mostram o medidor de gasolina do carro no momento da partida e no momento da chegada de uma viagem feita por João. Quantos litros de gasolina João gastou nessa viagem? Então, o objetivo dessa questão é identificar a quantidade de gasolina que João gastou na viagem. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é calcular o quanto de gasolina essa quantidade representa, o quanto de gasolina essa quantidade representa e fazer a diferença. Então, eu vou separar aqui em alguns momentos. Vamos trabalhar primeiramente com o momento da partida. Então, pelo que nós podemos observar no medidor, nós temos um total de 3 quartos da gasolina. Então, são 3 sobre 4 multiplicado pela quantidade total de gasolina, que nesse caso, pelo enunciado, são 50 litros. É isso que está significando esse medidor. Tanto é que se você tivesse nessa faixa aqui, vou destacar aqui em vermelho, você teria a metade da gasolina, ou seja, 1 sobre 2 vezes 50. Dito isso, então já temos a quantidade de gasolinas na partida. Não vou nem calcular ainda esse número. Agora nós vamos calcular a quantidade de gasolinas na chegada. Então, para isso, basta calcularmos 1 quarto de 50. Por que eu estou querendo deixar dessa maneira? Bem, vamos lá. Quantidade de gasolina total do João seria o quê? Partida menos chegada. Dito isso, então vai ser 3 quartos 50 menos 1 quarto de 50. Ou seja, essa quantidade menos essa quantidade. Então, nós podemos, por exemplo, colocar o 50 em evidência, parafraseando o Chitãozinho Chororó. Então, aqui vai ficar 3 quartos menos 1 quarto vezes 50. Então, como aqui nós temos uma subtração de frações, observe que o denominador é o mesmo, então eu posso repetir o denominador e subtrair o numerador. Então, nesse caso, vai ficar 3 menos 1, 2. Então, já vou apagando aqui para colocar 2. Posso simplificar por 2 em cima e embaixo. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, isso tudo para simplificar por 2. Portanto, a quantidade total de gasolina que foi gasta na viagem de João seria o quê? 50 vezes 1 sobre 2, que seria de cima vezes de cima. Quando não tem nada embaixo, você coloca 1 de baixo vezes de baixo. Então, 50 sobre 2, 25. Então, resposta letra D. Agora, nós vamos partir para a próxima questão. Dois amigos partem ao mesmo tempo do ponto P e se afastam em direções que formam um ângulo de 60 graus, conforme mostra a figura. Eles caminham em linha reta, ambos com velocidade de 6 quilômetros por hora. Qual será a distância entre eles 1 minuto após a partida? Então, seria muito importante nós desenharmos aqui o problema. Então, nós temos aqui o ponto P, e aí os amigos eles começam a caminhar. Então, um vai para cá, o outro vai para lá. Então, digamos que após 1 minuto, a posição dos amigos seja mais ou menos essa, denotada pelo ponto A e pelo ponto B. O que o exercício pede? Bem, ele pede para calcular a distância de A até B. Só que quais são as informações que nós temos? Primeira informação que este ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Uma outra informação que nós temos é que ambos os amigos eles estavam numa velocidade de 6 quilômetros por hora, só que eles andaram por 1 minuto. Então, vamos lá. Como aqui estamos supondo uma velocidade constante,
Então, nós podemos pensar que cada amigo andou 6 quilômetros por hora, e a gente tem que calcular quantos metros ou quilômetros ele caminhou em 1 minuto. Só que vamos primeiramente fazer um ajuste de unidade. Então aqui a gente poderia muito bem usar regras de 3, mas eu quero, vamos dizer assim, ensinar uma outra técnica, uma outra forma de manusear essas unidades de medidas. Como assim? Bem, basicamente eu vou usar propriedades de frações, porque note que 1 hora é equivalente a 60 minutos. Então eu estou substituindo 1 hora por 60 minutos. Feito isso, observe que eu posso pegar esse 60 e deslocar para cá, porque isso vem da multiplicação de duas frações, tratando esse quilômetro, esse minuto, como se fossem números reais. Afinal de contas, ambos representam uma unidade de medida. Então, feita essa manipulação, o que nós estamos concluindo é que a distância percorrida por cada amigo é de 1/10 quilômetros por minuto. Já vou aproveitar e observar o seguinte: como o exercício pede para responder em metros, eu vou trocar agora quilômetro por metro. Só que aí note que até o próprio nome quilo vem de 1000. Então eu vou trocar aqui 1 quilômetro por 1000 metros. Então, feito esse ajuste, observe que isso aqui é a mesma coisa que 1000/10 metros por minutos. Eu posso cortar esse zero aqui. Então, nós temos aqui 100 metros por minuto. Então, como cada amigo caminhou por 1 minuto, então a gente pode concluir que aqui nós andamos 100 metros e 100 metros. Ou seja, cada amigo caminhou 100 metros. Só que observe, nós temos aqui um ângulo de 60 graus e nós temos aqui que esses lados possuem a mesma medida. Se esses dois lados possuem a mesma medida, isso significa que este ângulo que eu estou rachurando em laranja é igual a este ângulo que eu estou rachurando em laranja. E aí nós podemos usar o fato que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, 60 graus mais 2α sendo igual a 180 graus, observe que esse 60 eu posso passar subtraindo. Então, 2α vai ser igual a 180 menos 60, 120. Isso implica que α é igual a 60 graus. Então, se eu substituo α por 60 graus, eu acabo de obter um triângulo muito famoso, que é um triângulo equilátero. Quando os três ângulos internos de um triângulo é igual a 60 graus, isso quer dizer que o triângulo é equilátero. Se o triângulo é equilátero, isso quer dizer que as três medidas, ou seja, os três lados do triângulo, são iguais. Dito isso, a distância entre os amigos é exatamente 100 metros e, novamente, a resposta dessa questão é a letra D. Espero que vocês tenham gostado dessa solução. Peço que me deem feedbacks, sugestões de questões e qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima.